graça e paz, me perdoe. Graça e paz. É que a gente já deu tanta graça e paz o tempo todo. Assim, não que não seja bom, mas por favor, em nome de Jesus. Tem um louvor que diz assim: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Vai, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter e não quis ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque foi naquela cruz nós tivemos esse entendimento, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Tomei uma decisão. Em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Sim, Deus, sim, sim. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Como é que é o restante? Não sei. Sendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Obrigado, meninos. Obrigado. Vocês são ótimos. Glória a Deus, amém? Lembrarmos desse amor tão grande, sabe? O que fez a gente chegar aqui, né? Hoje, dia 4 de outubro de 2023, depois de um dia de trabalho, muitos já falaram isso aqui, e às vezes, mesmo que alguém não tenha falado aqui na frente,
na nossa conversa, porque a igreja ela não é igreja quando nós chegamos nesse espaço aqui, porque nós já somos igreja quando nos encontramos no estacionamento, amém? No estacionamento, ali atrás, né, naquele café ali, onde, né, no coffee, entendeu? Já somos igreja ali, e essa comunhão, ela é reavivada quando a gente lembra que foi naquela cruz que um dia nós entendemos que os nossos pecados foram ali apagados. Eu queria que você se lembrasse disso, porque, olha, já estamos em outubro. Quando a gente pensar que não, Feliz Natal de novo, né? Então, que a gente lembre disso. Mas vamos lá. Atos, capítulo 1, eu vou ler 11 versículos, tudo bem? Glória a Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Obrigado pela água, vocês são lindos, vocês já sabem que eu tenho que agradecer, porque tem gente que tem inspiração, né, em alguém que é muito eloquente, né, tem boa fama, não sei o quê. Eu tenho como inspiração o Eduardo, porque ele me faz levantar e dizer assim: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Nada está perdido. Vale a pena. Caminha mais um pouco. Vale a pena. O Eduardo, para mim, é uma inspiração. Eu disse isso hoje para ele. Não é a primeira vez que eu digo de novo, aqui diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eduardo, você é minha inspiração. Sabe? Eu louvo a Deus pela sua vida. E é de verdade. É de verdade. Então, eu estava lendo Atos dos Apóstolos, que é um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito de ler Atos, gosto muito mesmo. Primeiro que fala sobre quando a igreja começou, enfim. E como é que as pessoas ficam depois de uma perda, né? Porque, na realidade, Atos dos Apóstolos, aqui é Lucas que escreveu, né? Ele começa dizendo: olha, o primeiro livro que eu escrevi, que foi o Evangelho, era a primeira parte, falava sobre todos os feitos de Jesus. Mas aqui também são os feitos de Jesus. São os atos de Jesus através do Espírito Santo. Amém? Então,
Quando eu começo a ler Atos, eu fico vendo assim, a igreja do Senhor, ela não está parada, ela é dinâmica, sabe? Porque nós aceitamos esse Jesus que é pregado aqui, entendeu? Houve um tempo real, né, em que as nossas vidas se igualam a esse livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu fiz algumas, tipo um resumão do Atos dos Apóstolos, né? Aqui no capítulo 1, ele começa a falar sobre por que ele está escrevendo. Fala, olha, nós estamos meio capenga, precisamos que o grupo fique perfeito. Aí escolhe mais um. Aí vem a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. Lá pelo capítulo 6, né, até o capítulo 5, é tudo assim, ó, gente, é Jesus que é bom, é isso mesmo, ele foi para o céu, e agora? Blá, blá, blá. Mas, de repente, começa a perseguição. Então, são 2 capítulos, 6 e 7, onde a perseguição ali é acirrada, onde as pessoas, sabe, se dissessem que eram cristãs, estavam destinadas, literalmente, a morrer. Aí depois começa lá, a partir do capítulo 8 até o 12, me desculpe que eu fiz assim um resumão, mas dá para a gente ir, tá bom? Quando a perseguição veio, todos aqueles que amavam o Senhor, que serviam o Senhor, que conheceram a palavra, que descobriram que esse era o caminho, são espalhados na terra conhecida da época, ok? Então, a palavra não ficou restrita a um determinado lugar, a palavra se expande. No que se expande, é ali que acontece, né? Pedro teve as visões, Paulo recebe Jesus, né? Então, nesse caminho. Lá pelo capítulo 13, começa já o ministério de Paulo, que são 3 viagens que Paulo faz, e todas as vezes que Paulo está viajando, ele vai até a sinagoga, porque Paulo não esquece que foi ali que ele aprendeu, então ele chega lá, olha, eu quero trazer uma boa notícia. E eu, quando fiz lendo, né, Atos dos Apóstolos como um todo, eu venho para cá, para Barão do Bom Retiro, 1822. O que eu faço aqui? Qual é o objetivo de eu chegar neste lugar aqui? É porque eu quero que haja um encontro do céu com a terra. Que haja essa junção dos propósitos de Deus com as nossas vidas, como um jardim pronto para ser semeado. E aí, onde a igreja, quando chega aqui, as pessoas que entram aqui descobrem esse amor incondicional do nosso Deus, a presença dele com restauração em nós. E aí eu falei, bom, então foi assim que aconteceu. Então, quando eu chego, é como se todas as vezes que eu chego à presença do Senhor, é como se fosse o capítulo 1, sabe? Olha, fica aqui, sabe? Não pede nada não, agora você vai ficar aqui quietinho, porque vai vir um encontro de Deus contigo, sabe? Uma nova unção, a palavra revelada, para que você, como disse lá o capítulo, para que você seja revestido de poder, entende? E eu falei, amém, Senhor, beleza. Então, há esse encontro. A igreja, quando vem para cá, ela é revestida, mas ela vai para a rua, ela vai para o trabalho, ela vai para a escola, e ela quer chegar lá fora e contar para as pessoas, olha, eu tive um encontro com o Senhor, e Ele mudou a minha vida, eu agora entendi verdadeiramente o que é viver em Cristo e o que ser uma religiosa, eu já entendi, porque foi o que aconteceu com todos os discípulos e apóstolos da época. E eu descubro nesse livro de Atos dos Apóstolos que quando eu vou falar, até os da minha casa entram em oposição a mim. Pessoas que entram do meu lado podem me esfaquear, porque quando Paulo chegava em alguns lugares, ele era
as pessoas queriam prendê-lo, queriam que ele fosse morto, e outros dos discípulos e apóstolos da mesma forma. E eu percebo que a gente não é diferente do que acontece conosco. Nós vivemos isso. Ninguém se engane que depois que você aceita Jesus, que as coisas ficam bem. Não, não é isso. Você fica bem porque você tem uma paz em meio à tribulação. Mas a guerra, ela é constante. É um incômodo. Primeiro, que você começa a ver as coisas com mais clareza. Então, o que antes você não enxergava e achava normal, agora você já não acha mais normal. E como Paulo, né? Ele chegava lá na sinagoga e falava assim, gente, olha aqui, olha. Eu sei que eu não podia vir para Jerusalém, eu sei como é que é o negócio aqui em Jerusalém, está todo mundo querendo, sabe, acabar com a minha vida, mas eu preciso estar em Jerusalém. Porque eu preciso trazer essa boa nova. É como se ardesse em nossos corações. Não, você nunca mais saiu do lugar da sua casa simplesmente para ir trabalhar, simplesmente para ir para a escola. O nosso coração já arde assim, eu preciso levar boas novas para alguém que está na escuridão. E nessas viagens de Paulo, estava me lembrando aqui, que nesse momento que o pessoal falou assim, olha, Paulo, não vai para Jerusalém, porque, cara, lá eles vão te prender. E Paulo, ele falou assim, olha, naquele lugar, eu vi gente morrer, eu dei ordem, sabe? Eu compactuei com a morte de muitos que anunciavam esse evangelho. Naquele lugar, também, o meu Jesus, sabe, padeceu naquele lugar. E aí me traz a memória, assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu preciso estar naquele lugar. E Paulo, quando é preso naquele lugar, em Jerusalém, debaixo do nariz das autoridades, o que acontece? Ele recebe uma casa, ele pode receber os amigos, e ele continua pregando essas boas novas. Ele estava aprisionado, mas ele podia fazer isso. E todo mundo achou, não, agora Paulo está preso, e não. E eu, quando comecei a ver isso, eu me lembrei dessa semana que a gente passou, né, 2 semanas atrás, que o nosso apóstolo não estava bem de saúde. Você fica aprisionado num primeiro momento, sabe? Mas quando você olha para a Bíblia, a prisão, ela não te paralisa. Ela é um lugar maravilhoso, adubado, rico em proteínas, para realizar algo sobrenatural, coisas grandes. Paulo, quando estava aprisionado, ele escreveu as melhores cartas mais profundas, que hoje nós lemos e somos libertos através delas. Então, quando o apóstolo não estava bem, eu, num primeiro momento, fiquei, cara, como é que vai ser? E procura uma coisa, procura outra. Aí, depois, na mesma semana, nós ficamos com o problema da água aqui no prédio da igreja. Então, o que no primeiro momento era desesperador, sem água, o apóstolo mal, pensa numa pessoa pensa a minha casa, é isso que eu estou querendo trazer vocês para esse lugar. Como é que você fica? Aí eu falei, não, eu preciso tirar desse lugar todas as proteínas que tem, tudo que Deus quer fazer ali. E nesse período, eu tive um encontro com Deus. Deus conversou muito, sabe? Eu fui num seminário, um sábado desse. Eu tenho uma série de dificuldades, série de coisas que precisam ser retiradas de mim. Mas eu só descobri porque eu estava parada. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estava livre, podendo fazer todas as coisas. Então, eu pude me sentar e descobrir que eu precisava tirar algumas coisas, alguns carrapichos, que ninguém vai tirar para mim. Sou eu que preciso tirar.
descobri sobre um temperamento lá influente. E uma das coisas, as coisas legais, tudo bem, é só reafirmar, mas as coisas ruins é bom que você veja também. E uma das coisas é a raiva. Diz que o influente, segundo os estudos, e não é um estudo de meia hora, não, é estudo de anos, né? A raiva vem com muita rapidez, vem a raiva, entende? Mas, ao mesmo tempo, ela passa rápido, entende? Vem aquela coisa assim, não é possível que eu estou... Aí, daqui a pouco, você já está de bem, do tipo assim, pô, mas tu já está falando com ele? Tu acabou de falar assim, por quê? Tá, vai fazer o quê, né, cara? Mas você não gritou? Tá, gritei, entende? Só que o influente não mora sozinho, não vive sozinho, irmão Lucas. O influente vive com muita gente que são estáveis, que levam mais tempo para, sabe, resolver essas situações do grito do influente. Não é fácil, gente. Quando você lê Atos dos Apóstolos, pensa Paulo, agora servo de Deus, amando ao Senhor, cheio de gás, querendo, fala, por favor, gente, olha, eu sei que eu aprendi com vocês aqui na igreja, mas a gente estava enganado, não é isso. Tem mais do que isso, não é que não seja isso, tem mais do que isso. Ó, gente, olha quanta coisa em 2 semanas, hein? E eu fiquei pensando, naquele tempo, para chegar assim, olha, tudo que a gente está fazendo, né, o pessoal da sinagoga, aqueles que conheceram Jesus e andaram com Jesus, desconstruir tudo isso, olha como foi difícil para eles, porque era uma coisa nova. Acho que foi Gamaliel que disse isso. Olha, é melhor a gente não falar nada não, porque de repente a gente pode estar brigando contra Deus, entende? Houve uma situação lá, ele falou, talvez a gente esteja brigando contra Deus. E o tempo que a gente está vivendo hoje, está acontecendo tanta coisa, irmã Cíntia, tanta coisa, que eu acredito piamente que hoje é melhor a gente ler a Bíblia, ficar forte na Bíblia, na palavra de Deus, não abrir mão da palavra, porque, veja bem, Paulo, quando ele vai para Antioquia, onde eles constroem a primeira igreja, onde o pessoal é chamado primeiro de cristãos, lembra disso tudo, né? Já lá no finalzinho, que ele está lá, ele não está preocupado se você vai vestir roupa colorida, porque da onde você veio as roupas são coloridas. Ele não está preocupado se você vai... Ele não está preocupado com isso. A pregação de Paulo é fé em Jesus e cumprir os seus mandamentos. Não havia esse rigor que a lei exigia. E eu comecei a trazer isso para os nossos dias. Todo mundo está ouvindo aí o que está se falando, né? Em Roma, todo mundo está se ouvindo isso. O nosso cuidado é para a gente não brigar, entrar em discussões onde Deus está trabalhando, onde Deus, de alguma forma, Ele vai manifestar o poder dEle, e não nos interessa. Nossa posição, irmão, é simplesmente falar assim, olha, vou anunciar as boas novas de salvação. Se você vai andar de cabelo comprido, se ela vai andar de cabelo curto, se ele vai andar de vermelho, não me interessa. Vou falar das boas novas. Atos 29, somos nós. Senhor, olha como é que está esse mundo aí. Essa palavra aqui, ela não muda, não tem uma vírgula, não tem um tio.
Mas como nós vamos... Porque, gente, pensa naquele povo que recebeu a notícia assim, olha, gente, vocês não sabem, uma mulher que foi pega em flagrante de adultério, sabe a nova, sabe qual é a nova? Sabe qual é a nova? A mulher que foi pega em adultério, vai e não peque mais. Mas a lei diz que é para apedrejar. Está entendendo o que está acontecendo, irmão Anderson? O que a gente vai fazer com as coisas que estão acontecendo hoje, sem ferir a palavra, entende? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a lei diz que é para apedrejar sim, é verdade, Jesus não mentiu, mas faz o seguinte, olha, quem não tiver pecado, faz isso primeiro. Agora, quanto a você, vai e não peque mais. Entende? Então, é isso que eu estou pensando, essas 2 semanas, a minha cabeça ferveu, porque está acontecendo muita coisa, que quando você lê Atos dos Apóstolos, é semelhante. Eles vieram, não era uma doutrina nova, era um amor manifesto, mais do que no princípio. E assim como eles lá, quando você lê o capítulo 28, ficaram esperando assim, ó. Foi isso? Me perdoe em nome de Jesus, amados. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com eles lá. Olha, esse mesmo, aqui no versículo 1, né, no capítulo 1, esse mesmo Jesus que vocês viram, ele vai voltar. E como é que nós estamos hoje, gente? Da mesma maneira. Nós estamos da mesma maneira, aguardando esse Senhor Jesus que vai voltar. E que está acontecendo todas essas coisas aqui. Você está falando assim, olha, gente, mas peraí, eu vou para a igreja, né? Eu vou para a igreja sem, como é que é? Sem manga, eu vou de brinco, eu vou de sei o quê, eu vou de bermuda, eu vou de chinelo. Cara, se você fosse ler num tempo antigo, como é que seria? Não, vou para a igreja, né? Vou me travestir de igreja agora, porque eu vou para a igreja. A gente estava até conversando antes do culto, eu, Cíntia e os meninos. Quando você vai orar a Deus, como é que você faz? Quando você está em determinado lugar, na sua casa, você ora a Deus como? Você não ora porque está daquela... Entende, gente? É isso que o Senhor está nos trazendo nesse dia. Ele vai voltar, assim como aqui, antes de Jesus, o pessoal falou, cara, vai vir um Salvador, vai vir um Libertador. Aí Jesus chega, quando ele chega, ele traz assim, olha, faz o seguinte, como é que é o mandamento mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele, muito bem, mas agora eu quero dar um novo mandamento para vocês. Qual é, Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu te amei. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo? É isso? E antes era como? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não falava do próximo. Isso, então é isso. Beleza. Entende? Então, o que Jesus está fazendo? Ele começou a largar as nossas estacas para nós começarmos a ver além da letra. É verdade o que Jesus falou, ele não tirou o que estava escrito antes, mas ele começou a largar. E o que o Senhor está nos trazendo nessa noite é para a gente abrir os nossos olhos. Tem mais coisa de Deus para a tua vida. Não é uma casa nova, não é um carro novo, não é no seu... Não, é porque você e eu ficamos em Jerusalém, fomos revestidos de poder... E agora está ardendo, não dá mais para voltar, gente. Então, a nossa primeira atitude, quando eu vou para a rua, eu fico olhando e falo, cara, está tudo louco. Você vê uma criança de 9 anos, 10 anos, falando com a família, com um responsável,
uma autoridade como se tivesse a mesma idade da autoridade. E num primeiro momento, isso aí só pode ser os pais, porque nós éramos assim, mas hoje o Senhor está purificando os nossos lábios. Deus, quem eu sou agora nessa posição aqui? Nessa situação, eu estou aqui junto dessa situação, essa criança falando, qual é a minha posição? Passar de largo como o sacerdote? Essa é a minha posição? Passar de largo como o adorador? Ou fazer como o samaritano? Olha, eu não sei como eu posso te ajudar não, mas se ainda faltar alguma coisa, põe na minha conta. Porque se está assim, eu tenho alguma parcela nisso. Porque eu passei por muitas vezes de lado, sabe? E deixei as coisas acontecerem. Deus quer trazer o céu para ter um encontro conosco. É por isso que a gente vem para a casa do Senhor. Para que a graça dEle, o amor dEle, a cura dEle, não para a gente ficar melhor, agora estou curada, graças a Deus, que maravilha. Para que você e eu recebemos o Espírito Santo? Para quê? Aqui está escrito para que nós sejamos testemunhas, não é isso? Fiquem em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder, para que sejam minhas testemunhas. Então é isso que eu quero ser, Senhor. Eu não estou realizando o propósito para o qual eu fui salva e cheia do Teu Espírito. Então hoje, no dia 4 de outubro de 2023, eu quero que essa palavra comece a ser uma verdade na minha vida. Eu quero isso, Deus. Não quero ficar me preocupando, porque as demais coisas, Tu já me prometeu. Tu já me prometeu que Tu vai fazer. Porque eu estou buscando primeiro o Teu reino. Uma experiência que nós tivemos no sábado, que eu fui lá para essa educação para a vida, né? Nesse congresso, conferência. Aí o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, a menina, antes de nós irmos, a menina falou assim para mim, minha apóstola, diz uma coisa para mim, como é que vai ser lá, né? A gente vai almoçar onde? Nós vamos, né, ter que tomar um café, que a gente chegou muito cedo. O que a gente vai fazer lá? Como é que vai ser essa dinâmica? Eu falei, mana, e eu confesso para vocês, tá? Foi pelo eterno. Saiu, foi ali. Porque também aí a gente já confirma a palavra do Senhor. A tua boca fala que o teu coração está cheio. Na hora, eu peguei e falei assim para ela, mana, o que a Bíblia diz? Busca primeiro o meu reino. Tu não está buscando primeiro o reino de Deus? Não foi? Vou tirar um sábado inteiro, ficar sentado ouvindo um monte de gente falando, não é isso? Para quê? Para servir melhor, não é isso? Não foi isso? Então deixa que as demais coisas Ele vai te acrescentar. As demais coisas Ele vai te acrescentar. E acrescentou. E acrescentou. Porque ninguém é detentor de nada. Nós estamos aqui como mordomos. Todo mundo entende isso? Que você está aqui na terra como mordomo do Senhor, para servir aos santos. Quando eu olho para alguém e numa vã, sabe, numa quase, deixa eu ver, como se tivesse devaneio, um devaneio que eu acho que a pessoa é menor do que eu, cara, eu tenho que voltar para o banco e aprender muito. Não existe ninguém menor do que você. A Bíblia diz para que a gente faça isso. Ó. Considere o outro superior a você. Então, manos, nessa quarta-feira, o Senhor nos reuniu nesse lugar para que a gente se lembre o seguinte: leia a palavra, faça dela, sabe, o teu manual de vida, sim, para que, eu não sei como, aplicarmos lá fora, porque lá fora está em polvorosa, lá fora, sabe, o certo agora é errado, sabe, o grande está tudo assim, como aqui, na igreja de Antioquia estava. Veio gente de várias etnias, de várias culturas,
de vários credos, mas receberam a palavra do Senhor. Mas eles estavam cheios de bagagens, irmão Anderson. Mas ali só era falado o seguinte: olha, você só precisa crer no Senhor Jesus e nos seus mandamentos. É o que nós precisamos fazer aqui. Porque, olha, gente, vão entrar pessoas por essas portas. Você vai ter encontro com pessoas que na tua mente você nem chegaria perto. E elas vão estar sentadas do teu lado aí, do meu lado. Nós vamos fazer o quê? Eu não sei se vocês são dessa época, mas eu sou de uma época que houve um teatro na igreja, que era o seguinte: sentavam pessoas toda fedorenta na igreja, e sentava do lado daquelas, sabe? Pessoa toda arrumadinha, sentava uma pessoa bem fedorenta. Era um ator, se transvestia de mendigo, sabe? Fedorento, mas tinha aquela catingada mesmo, ou de álcool, e sentava. Naturalmente, alguns se levantavam. Eu estou falando assim com vergonha, porque não foi lá fora, foi dentro da casa do Pai, entende? Então, hoje, eu estou falando isso para vocês, Deus está nos preparando no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você mora. Deus vai trazer pessoas para você, como aqui em Antioquia. Eram pessoas diferentes, estavam todas no mesmo lugar, recebendo a mesma palavra de salvação. E muita gente passou a crer. Houve uma mudança a partir daqueles lugares. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nos estribemos nessa palavra, que um dia o Senhor falou: olha, fica aí em Jerusalém. Você, quando vem para a igreja, é como se a gente estivesse chegando em Jerusalém, sendo revestido pelo Senhor. Não viemos aqui para... Hoje uma irmã, eu vi um vídeo, da irmã Nívia Soares, ela dizendo assim: olha, nós não vamos à igreja para receber, mas para ficar com sede, porque sal tem que ter sede. É sede de ver a glória de Deus, sede de sair dali, receber a palavra naquele lugar, na igreja, e quando sair, está com tanta sede de Deus, que você fica buscando Ele fora durante a semana, para que a manifestação dEle na tua vida e através da sua vida seja uma coisa real. Era um vídeo mais ou menos assim que ela fazia. Então, que eu e você não abandonemos isso que começou aqui na Antioquia. Várias pessoas de vários lugares, com vários conceitos, mas a palavra era uma só: a fé no Senhor Jesus e nos seus mandamentos. Começamos dizendo: foi na cruz, Senhor. A gente precisa se lembrar de onde Ele nos tirou, daquele pecado. Não existe ninguém melhor do que o outro. Sempre nós temos algum. Pode ser que vocês não vejam: não, apóstola é uma docinha. Não tem nada de docinha aqui, gente. Não tem nada de docinho. Tem sim de uma pessoa que reconhece que no Senhor eu encontro refúgio, no Senhor eu encontro libertação, e no Senhor eu encontro misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Por isso, a gente está aqui, numa quarta-feira, e eu estava sentada ali, estava me vendo assim, vocês... Gente, eu sou mãe, sou pastora, Deus faz isso com a gente, Estava vendo, eu falei: Senhor, essa gente quer ver muita da tua glória nesse lugar, Senhor. Eles querem ver a tua glória nesse lugar. Vejo você, Senhor, sabe?
O marido ficou lá, mas não, eu vou para lá. Porque quer ver a glória. Eduardo vem de não sei aonde, né, Eduardinho? Mas vem, cara, a outra chegou do trabalho, vem, porque quer ver a glória de Deus, gente. Porque quer ver a glória de Deus. Não está satisfeito, sabe, com a porção que já recebeu. Senhor, eu quero ver mais da tua glória na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, gente? Aprendi muito, gente. Aprendi muito mesmo. E eu estou muito feliz, sabe? Descobri que as prisões que possam ocorrer, elas não nos paralisam. Os caras acharam que prender Paulo em Jerusalém era o fim. Debaixo do nariz deles, Paulo anunciou as boas novas de salvação para muita gente. Escreveu muita carta e chegou tudo até aqui onde nós estamos hoje. Então, toda vez que você ficar limitado, lembre-se que você está no melhor lugar para a glória de Deus se manifestar. Está no melhor lugar. Espírito Santo, se por acaso eu passei por cima da tua palavra, me perdoa. Amigo Espírito Santo, eu sei que tu ama muito a tua igreja e que tu traz a revelação para que eles possam crer. E eu já te louvo, porque tu estás se manifestando no coraçãozinho de cada um que está aqui, aqueles que estão pela internet. Muito obrigado. Sonda os nossos corações e veja como estamos felizes pela tua presença, pela manifestação do teu poder, pelo entendimento que tu tens nos trazido, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém.